Fala galera, saudações rubro-negras, salve, salve nação. Flamengo atropelou o Mirassol, passou o carro em São Paulo, 5-1. A esperança das Pepas de secar foi por água abaixo. Flamengo também, a gordura deles foi por água abaixo, acabou a gordura deles. Flamengo tem 3 pontos atrás do Mirassol, com um jogo atrasado com esse próprio Mirassol no Maracanã, ou seja, em pontos perdidos, o Flamengo é o líder do brasileiro, mas virtualmente Palmeiras líder ainda esperando por aparelhos essa liderança do Palmeiras, trazendo para vocês a equipe F. Vamos estar reagindo ao debate, ao comentário do Zinho e companhia. Vamos ver melhores momentos, vamos ver coletiva do Léo Jardim, beleza? Peço que vocês se inscrevam no canal e dá um like pro seu amigo rubro-negro, beleza? É de graça, botãozão, inscreva-se aí, galera, é de graça, só apertar aí, amassa esse botão aí, depois você dá um like pro seu amigo rubro-negro, beleza? É de graça. Vai estar incentivando de ver cada vez mais o canal, o crescimento do canal, para que eu possa estar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Deixando claro para vocês aqui, crédito das imagens para a ESPN no link na descrição, beleza? Bora pro vídeo sem mais delongas. Agora, os melhores momentos de Mirassol e Flamengo, enquanto a gente vai tabelando aqui, começa agora com o Elton, vamos lá. A gente vai ver os melhores momentos. É impressionante, tem um gol do Flamengo que parecia treino, assim, eu acho que é o primeiro do Pedro, não, o Pedro serve, Samuel Lino, eu acho, que é o Pedro começa a jogada ali na meia-lua e abre para a direita, tum, parece até meio slow motion. Sabe aquele lance que tá tão coordenadinho que parece que o outro time não tá fazendo esforço? Que Videogame. Videogame. E aí, Elton, vamos lá. Bom, é um resultado que surpreende pelo placar, mas não surpreende pela postura do Flamengo nesse tipo de jogo, né? Enfrentando adversários que mesmo em casa se impõem nesse jogo de transição rápida. E para evitar essas transições rápidas, o Flamengo o que faz? Marca a pressão. Tenta evitar que essa saída aconteça a partir do campo de defesa adversário. E olha quantos lances a gente vai acompanhar aí, Felipe, com relação a isso. Olha o Mirassol tentando sair, errando, Flamengo pressionando, a bola vai para a área e tentativa de finalização. Foi um time que, mesmo com alguns jogadores sendo poupados, porque tem essa sequência, né, de jogos contra o Cruzeiro, não só na Libertadores, mas também no Brasileirão, né, na próxima rodada, inclusive. Teremos, né, na próxima já, né, Flamengo e Cruzeiro, e mesmo poupando os jogadores, foi uma equipe que manteve essa identidade, né? Curioso é que o Bruno Henrique estava fora, talvez fosse titular, até para fazer essa função ali mais central. O mais interessante é que a gente acompanha alguns movimentos diferentes nesse time do Flamengo, e eu vou me ater a um especificamente, que é a máxima de que o Pedro, ele não é o... Felipe Mota. Esse é o gol. Esse é o gol. O Pedro não é o 9 que faz pressão, que marca, que ajuda, que volta para marcar, que não tem a intensidade necessária para começar um jogo. Foi do Luiz Araújo, só corrigindo, foi do Luiz Araújo, exatamente. E o Pedro, ele mostra que ou ele mudou o pensamento dele com relação a isso, ou ele está sendo melhor aproveitado nesse sentido, de ser mais um jogador a pressionar o adversário, a tentar fazer essa marcação-pressão, a tentar roubar a bola até dos volantes e ajudar a construir. E ele foi importante, né? Ele foi importante dando passe para a finalização, fazendo seus gols. Eu acho que é um destaque importante, é um 9 diferente, e quando ele está não só bem abastecido, mas quando ele está próximo da área, para justamente fazer esse jogo de pressão em cima do adversário, ele está mais próximo do gol, ele é um exímio finalizador, ele cresce e se torna, para mim, o melhor atacante do futebol brasileiro. Para mim, há um bom tempo, é o melhor atacante do futebol brasileiro, o Pedro. Faltava essas valências serem melhor exploradas. Eu acho que nesse jogo contra o Mirassol, que não é equipe qualquer, como disse o Zinho, isso ficou bem claro. A grande vantagem do Pedro é que, especificamente, mais do que como atacante, como centroavante, né? Aquela questão que a gente sempre discute, precisa do 9, falso 9. Ele está conseguindo porque não fazia, muitos técnicos cobraram isso dele,
mas ele está conseguindo fazer essa pressão sem perder o que um 9 clássico tem de melhor, que é a finalização, os gols. Hoje mais 2 gols, alcança a artilharia nessa briga com o Viveiros. Então esse é o ideal, né? Acho que fica também diluída essa responsabilidade, porque ao contrário de outros 9 que a gente cobra, o Pedro tem lá na frente muita gente exercendo essa pressão. Esse primeiro tempo do Flamengo foi, olha, os primeiros 45 minutos eu estava pensando assim, quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo? É o Rodrigo Bueno. Quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo do meio para trás vai ter uma grande dificuldade. Porque do meio para trás o Flamengo pouco precisou jogar. Inclusive tinha gente de trás que jogou muito na frente que nem o Varela. Né? Então isso é ótimo e para o Mirassol foi péssimo, porque o Mirassol não conseguia sair jogando. O primeiro tempo inteiro foi do Mirassol tentando impor o seu estilo e perdendo a bola e tomando a pressão. A gente viu aí os lances, não é só nos lances dos gols, tem lance também que o Mirassol perde a bola do mesmo jeito, são os famosos fora o ameaço. Então o Flamengo sobrou muito e eu acho que a grande qualidade dessa atuação de hoje é que não é contra ninguém, né? É contra um time muito bem armado, na casa desse adversário, o que deixa uma boa perspectiva é o que, como o Zinho lembrou, o jogo que falta para o Flamengo é justamente contra o Mirassol em casa, o que diminui as esperanças do Palmeiras de que essa questão dos pontos perdidos né, alivie para o lado do Alviverde. Não vai aliviar. Então o Flamengo, numa atuação excepcional, e ainda com essa condição do técnico colocar mais gente, né? Os jogadores que entraram depois hoje, ninguém pode se dar esse luxo. E o Flamengo manteve assim, uma toada muito interessante durante a partida contra um adversário de categoria. Eu acho que isso é que a gente tem que destacar. Porque aquela, mas também ganhou, hoje não tem esse papo, gente. O Flamengo ganhou de um adversário de muita qualidade, embora esteja fazendo um brasileiro muito abaixo, né? Também há de se desculpar o Mirassol dividido aí pela primeira vez, com competição internacional, teria que ganhar mais casca, mas a qualidade do jogo do Mirassol é testada e aprovada há mais de um ano. O Flamengo hoje passou contra um grande adversário, inclusive cumprindo o que se esperava dele, né? Porque o Flamengo entrando em campo, sabendo o que já tinha acontecido com o Palmeiras, tinha hoje uma grande responsabilidade sobre os ombros. Seria muito cobrado se não baixasse essa diferença. E conseguiu fazer, não é lição de casa, é lição de fora, com muita categoria. Zinho! Completando o que os companheiros falaram, quando você olha para esse que está aí, Samuel Lino entrou no segundo tempo, mas Carrascal e Luiz Araújo, eles não têm sido titular da equipe, né? Jogadores que começam o jogo. O Luiz Araújo voltou hoje, um longo período de contusão. O Carrascal, alguns problemas de suspensão, e tendo o Arrascaeta fica mais complicado para ele começar a jogar como titular. Mas não vou nem falar do Pedro, estou falando deles dois porque o Pedro para mim é titular do time. Eles dois, Luiz Araújo e Carrascal, para mim fizeram um jogo maravilhoso hoje. No primeiro tempo, as maiores jogadas do Flamengo saíram pelo lado direito com Varela e Luiz Araújo. E o Carrascal mais centralizado na função que é do Arrascaeta, próximo do Pedro. O Plata foi deslocado para o lado esquerdo, porque é mais coringa, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga por dentro também. É um jogador que os treinadores gostam muito do Plata, né? Está explicado, ele joga bastante. Ele é um jogador muito utilizado. Mas é a fartura que tem o elenco. O Paquetá hoje jogou como segundo volante pelo lado esquerdo, que eu prefiro. Eu também acho que o Paquetá rende jogando pelo lado esquerdo e como segundo homem, enxergando o jogo de frente, com o Eric Pulgar como primeiro volante. Aí você tem o luxo de estar no banco, Jorginho e vários outros. O Leonardo Jardim, ponto para ele. Ele, quando chegou, ele quis fazer um sistema de jogo do Flamengo não marcar pressão. Pode ser por parte física, ele enxergou que o time fisicamente não ia conseguir fazer isso a maior parte do jogo. Pode ser isso,
Estou aqui até aliviando. Mas o Flamengo baixando as linhas, dando a bola para o adversário, é tudo que esses jogadores do Flamengo não conseguem, porque o Flamengo só tem um jogador de característica de marcação. Quando você está marcando em bloco baixo, o jogador de pegada do Flamengo, falando do meio para frente, é o Eric Pulgar. Jorginho não é, Arrascaeta não é. Os pontas ajudam, eles tentam colaborar voltando pelo lado para marcar, mas não é a primeira função. A primeira função é atacar. Pedro nem se fala. E isso fez o Flamengo oscilar. O Flamengo não foi bem. Se você olhar para os laterais do Flamengo, o Alexandre já tem uma certa idade e o Ayrton Lucas é mais ofensivo do que defensivo. O Elton falou muito bem, o professor. O Varela apareceu muito mais hoje na fase ofensiva, por mais que o Mirassol não atacou. Mas ele também não é um grande marcador. Ele, lutador, briga, se empenha. Mas a característica do jogador do Flamengo é ter a bola, é jogar, é pressionar o adversário, é fazer essa marcação em linha alta, que é muito melhor. Você não tem grandes marcadores, pressiona ali, tenta roubar já na fase ofensiva, já no ataque, já está próximo do gol. O Felipe Luiz fazia muito isso. E o Leonardo Jardim, no início, não fez. E agora é ponto para ele, acho que os jogadores melhores fisicamente, ele faz isso e o Flamengo cresceu, o Flamengo vive um momento, para mim, muito bom. Eu acho que fez um bom jogo contra o Cruzeiro e repete hoje, mesclando os jogadores. Então, chega para a decisão, chega para uma reta final, encorpado o time, entendendo o que tem que fazer, e a gente vê que são todos os jogadores, porque contra o Cruzeiro foi uma formação e hoje foi outra. Então, todo mundo está entendendo o que ele quer, ponto para ele. A minha dúvida só é a seguinte, ele vai ficar mesclando. Quando o Arrascaeta começar jogando é o Bruno Henrique, quando o Pedro começa jogando vai ser outro, não vai ser o Arrascaeta, porque para marcar pressão, me parece que ele está com a mesma mentalidade do Felipe Luiz. Pedro e Arrascaeta não têm potência de ficar marcando pressão o tempo todo, os dois juntos. Essa é a minha dúvida e a minha preocupação, porque você tem que arrumar um jeito. Arrascaeta e Pedro os jogos decisivos eles têm que estar em campo. Vamos fazer o seguinte, fala, Elton, para a gente abrir o técnico. Complementar o Zinho. Eu acho que ele ganhou mais um problema porque ele tem um Paquetá que também não é tão assim aquele cara de fazer marcação-pressão. Então ele tem mais um elemento para pensar nisso no Flamengo sem a bola, né? Criativo com os três, mas sem a bola os três não são, né, aqueles exímios marcadores jogando juntos. E eu acho que sim, já deu para entender que ele vai mesclar. No jogo da volta contra o Cruzeiro, para mim, o Emerson Royal vai ser titular, porque o Emerson Royal foi titular por conta do lado esquerdo do Cruzeiro ter um pouco mais de intensidade com o Wesley, fazer aquele 1 contra 1, e o Emerson Royal é mais marcador, e o Ayrton Lucas teve um pouco mais de liberdade. O Plata, como titular também, já que o Emerson Royal ultrapassa pouco, vai ser o cara que abre mais o campo. Imagino algo parecido com o que vimos no Mineirão acontecendo no Maracanã, o que é bom, né? Você tem 16, 17 jogadores, que você pode mudar, no mínimo, né? Você pode mudar e fazer o time jogar de uma maneira diferente com o mesmo comportamento, né? Partindo do princípio que tem que ter intensidade, pressão, roubar a bola no campo de ataque. Qualquer treinador gostaria de ter um elenco que o Flamengo tem. Treinador este que atende pelo nome Leonardo Jardim, vamos ouvi-lo aqui no Equipe F. Jardim, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News, aqui à sua direita. Tudo bem? Parabéns pela vitória. O Mirassol nunca tinha sofrido, desde que chegou à Série A do Brasileiro, uma derrota tão contundente aqui. O placar mais elástico de uma derrota do Mirassol tinha sido um 3-1 para o Cruzeiro. Como é que você avalia e qual a importância para esse momento decisivo que o Flamengo começa a viver na temporada, que esse resultado tem para o trabalho nesse momento? Mais uma vez, parabéns. Jardim, obrigado. Bem, boa noite a todos. Acredito que nós fizemos um excelente jogo, quer na primeira parte, quer na segunda. Na segunda parte, o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu alguns espaços e isso permitiu que nós fizéssemos mais 4 golos e com certeza que acabássemos com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar.
Mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e permite um crescimento. Mas com certeza gostava de deixar uma ideia, não é? Que assim não somos os melhores do mundo hoje e há 2 semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza que a equipa está a evoluir, principalmente devido a estar junta e devido ao treino que tem desenvolvido, porque vocês sabem que anteriormente a gente não conseguia ter a equipa junta, porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. Jardim aqui, boa noite. Queria que você falasse, Jardim, eu sei que normalmente o técnico não gosta de falar sobre arbitragem, mas hoje a gente viu um lance ali que não é questão de critério, é questão de regra. O Carrascal passa do jogador do Mirassol, era o último homem, ele segura o Carrascal, deveria ser expulso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você ainda não estava no Flamengo, mas esse mesmo árbitro, na final da Supercopa, teve a predisposição de analisar um VAR durante o intervalo e antes do jogo retornar no segundo tempo, expulsar o Jorge Carrascal num lance com o Breno Bidon, na época, jogador do Palmeiras. Você acha que, muitas das vezes, a arbitragem ela tem uma predisposição a não verificar ou olhar lances que seriam favoráveis para o Flamengo? Você acha que o Flamengo acaba sofrendo por essa pressão externa em cima da arbitragem? Obrigado. Em relação a essa pergunta, eu não vou individualizar, mas às vezes preocupa-me, porque eu tenho que dar uma mensagem aos meus jogadores e hoje em dia eu até nem sequer sei se eu sei bem as regras, não é? Porque há situações destas, como a de hoje, que o último homem anula o nosso último homem e que normalmente é um vermelho direto, não há contestação. Vi na última jornada situações de entradas, o Bruno não veio connosco porque foi uma entrada a meia perna e também não foi cartão vermelho. A seguir vejo outros lances dentro da área, pessoas a jogar handebol dentro da área e não é penalti. Vejo outros a dar cotoveladas e não é agressão. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um bocadinho preocupado e isso acho que não é bom para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. Eu acho que tem que haver uma clarificação do que é falta, qual é a regra, que é para a gente passar a mensagem. E fico muito preocupado com isso. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim, mas eu acho que a clarificação de saber o que é a regra. Aqui, Jardim, Gustavo Henrique. Aconteceram os 2 lances no primeiro tempo que me chamaram muita atenção. Você com certeza viu o lance, mas eu estava numa posição melhor do que a tua para ouvir os jogadores, o que eles falaram dentro de campo, e eu fiquei muito bem impressionado. Primeiro, um lance que o Flamengo arranca com a bola e o Carrascal ele tem a opção de tocar para o Pedro ou para o Plata. O Plata só, livre, cara a cara com o gol. O Pedro marcado, ele toca para o Pedro. O Pedro vira para ele, tá de sacanagem? Por que você não tocou para o Plata? E depois, no lance do gol, o Plata recebe a bola, podia ter concluído e prefere tocar para o meio para o Carrascal fazer o gol. Essa solidariedade do Flamengo, esse jogo coletivo, pode fazer o Flamengo ainda mais forte na hora da decisão? Com certeza que é difícil, porventura, às vezes os jogadores decidirem da melhor forma, porque eles estão a ser pressionados e eles têm que decidir. Acredito que o Carrascal, sendo um destro, é mais fácil empurrar a bola para o lado exterior, para o seu lado esquerdo, não é? No caso era o Pedro que estava lá, do que dar um corte para meter a bola na zona central. Mas o importante é que a gente tenha uma atitude coletiva, quer na construção, quer no jogo, e ter essa atitude de jogo. Sempre o tivemos, não é? E em termos defensivos, sermos solidários uns com os outros, porque quando os adversários têm a bola, a gente também tem que ser solidários a defender, a pressionar, a não deixar jogar. É importante esta solidariedade coletiva que a gente consiga manter, porque esta é uma forma que eu gosto, que as minhas equipas tenham, e acho que o Flamengo enquadra-se bem quando perde a bola, ser agressivo na procura da bola. Boa noite, Jardim. Léo José, do Coluna do Fla. Quando acabou a Copa do Mundo, depois daqueles empates contra São Paulo Internacional, você disse que o torcedor precisaria de paciência para os jogadores poderem retomar, né, a questão
a questão técnica, a parte tática também, e o físico. E agora acabaram os jogos antes do jogo mais importante do Flamengo no ano. A sua equipe hoje, ela está 100% preparada fisicamente, tecnicamente, taticamente para enfrentar o Cruzeiro quarta-feira? Não, assim, o que eu referi, e não disse para os torcedores terem paciência, eu simplesmente expliquei o facto do Flamengo não ter o grupo para trabalhar durante 2 meses. Eu, por acaso, eu vi um treinador agora da Liga Inglesa, penso que foi na taça da Liga Inglesa, que dizia que não teve tempo para treinar os seus jogadores, normal. E começaram só agora, a taça da Liga Inglesa foi há 4 dias atrás. Nós já começamos há 2 semanas atrás. Por isso é importante para o treinador ter os jogadores para treinar, porque ao contrário que muita gente possa pensar, não é só trazer o jogador e ele tem que jogar, não é? Ele isto é um jogo coletivo, e um jogo coletivo é preciso que exista dinâmica entre todos os participantes. E isso é a ideia. Evoluímos, estamos a evoluir, queremos continuar a fazer mais e melhor, e temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as 2 equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, que com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir num resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. Jardim, boa noite. Lars Dalfovo da Flamengo TV. Você tem como uma das missões capitanear a recuperação de alguns jogadores, a confiança de alguns jogadores depois do segundo semestre, caso do Carrascal, caso do Ayrton Lucas, e você tem conseguido, eles têm conseguido uma boa sequência. O Carrascal hoje foi muito bem, o Ayrton Lucas mais uma boa partida. Eu queria que você comentasse sobre isso num contexto tão importante da temporada. Com certeza que os meus jogadores têm total confiança, eu tenho total confiança neles, não é? Tento-os trabalhar de forma que eles consigam ter um rendimento positivo. Porventura alguns que eu não consigo colocar mais, porque às vezes o plantel, da forma que eu jogo, por exemplo, nós temos muitos volantes, não é? Às vezes é difícil colocar todos os volantes, mas os outros jogadores foram quase todos utilizados durante várias partidas. E a gente tem que dar confiança a esses jogadores, porque o Carrascal é um jogador importante para nós, o Ayrton é um jogador também importante para nós. Como hoje também é de referir, lançamos mais um jovem, uma cria do Flamengo, um jovem que já tinha estado connosco na interseção em Portugal e que tem trabalhado connosco, entrou hoje, teve a sua experiência, foi muito bom. E queremos seguir também esse caminho, apoiando alguns jovens que vão aparecendo e vão trabalhando connosco. Aí, galera, a coletiva do Léo Jardim, muito coerente no que ele vem fazendo dentro de campo. Eu esperava realmente também a volta da Copa do Mundo não ser tão boa, como teve outras paradas, né? Aquela parada histórica com o Jorge Jesus, a gente não tinha jogadores na Copa, então o Flamengo, a maioria dos jogadores titulares estavam na Copa do Mundo, então o Flamengo sentiu um pouco essa volta aí, mas já está nos trilhos novamente. E enquanto a bancada ali, acerca de Pedro e Arrascaeta, que não tem não tem como fazer essa intensidade na marcação alta, não, eu discordo. Eu concordo que eles não têm uma intensidade, mas isso na linha baixa. Tem que voltar mais 20, 30, 40 metros para trás toda hora, a cercar, para marcar. Isso aí não condiz muito nem com o Pedro, que é o 9. Para mim, essa procura louca de que o 9 tem que voltar no campo de defesa para marcar sempre, isso aí, para mim, ele é 9, ele tem que estar perto do gol, né? Então, por isso, essa pressão alta. O Arrascaeta também é um cara que sempre é falado que ele não corre, que ele não marca, que ele é lento, tudo mentira. Ele não é lento, ele não é velocista, mas não é lento. Ele não é um primeiro volante, não é pegador, mas marca, né? Então é um cara que está sempre marcando, sempre brigando pela bola, como o Pedro ontem, dando um carrinho, ganhou algumas bolas no campo de ataque. Esse é o dever dos atacantes, né? O Arrascaeta, que joga muito mais ali perto do Pedro, né? De segundo atacante / meio atacante, ele fica ali entre as linhas
defensiva do adversário, bem próximo do centroavante, quando não é o Pedro, é o Bruno Henrique, então e também é letal, né? Tem uma finalização muito boa e a capacidade de enxergar o centroavante e colocar na cara do gol. Por isso ele não tem que voltar tanto, ele tem que estar ali, o Flamengo fazendo essa pressão ofensiva, até porque corre menos, né? Marca pertinho, rouba a bola o mais rápido possível e se cansa menos. Esse é o segredo aí da longevidade do Arrascaeta, principalmente na temporada do ano passado, né? Espero que ele tenha sequência agora, depois dessa lesão na clavícula e na panturrilha, ele não sofra mais com lesões. Nosso elenco é farto demais. O que vocês acharam aí do jogo? Cabia mais, o Klein mais uma vez, né? Mais uma vez aí o Klein prejudicando a gente. O nosso técnico, nosso mister aí falou também sobre a questão da arbitragem, né? Tá cada vez mais claro que com a camisa verde é aplicada a regra de um jeito e com a camisa vermelha e preta não tem regra. Essa é a realidade. Infelizmente, a gente tem que estar sempre jogando mais do que todo mundo, até do que a arbitragem. Cara, mais uma vez eu peço a vocês aí, é de graça aí o botãozão, inscreva-se aí embaixo, ó. Aperte esse botão aí, inscreva no canal, é de graça. Ative o sininho, dá um like pro seu amigo rubro-negro, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!